Boa tarde! Na hora do almoço, mais uma live para a gente bater um papo sobre cláusulas, contratos, conteúdo técnico por aqui. Sejam bem-vindos a essa sequência de lives que eu estou fazendo aqui no meu Instagram. Depois eu vou subir essas lives lá para o YouTube. Para ser um aquecimento mesmo para nossa Black Friday do CNE, que acontecerá o quê? Eu ia falar amanhã, mas hoje ainda é segunda-feira. Que acontecerá na quarta-feira. Então, quarta-feira, às 19h45, teremos a revelação da oferta inacreditável para você, se ainda não entrou para a comunidade do CNE, o meu curso completo de contratos. Quarta-feira será o dia. Se você não entrar dessa vez, ó. Então, hoje o tema será... Eu até fiz um vídeo ontem no meu Instagram falando sobre este tema. Será sobre cláusulas estratégicas em um contrato de prestação de serviços. Por que eu escolhi esse tema, cláusulas estratégicas? Porque são cláusulas que poucas pessoas falam sobre isso, ou que são cláusulas menos óbvias, né? Então, se eu for chegar aqui para você e falar, cláusula vamos colocar o nome do contrato de prestação de serviço, a natureza do contrato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, principalmente, cláusulas menos óbvias. E outras que são, a gente vai falar sobre a cláusula de escopo, que são cláusulas, obviamente, que todo contrato precisa ter, mas, às vezes, por uma falta de atenção na própria legislação e no próprio Código Civil, pode causar um prejuízo para o seu cliente. Ou um prejuízo para você também, enquanto signatário de um contrato de prestação de serviços. Afinal, todos nós assinamos contratos de prestação de serviço, seja para contratar um serviço, seja enquanto contratados, nós, enquanto advogados, também fazemos e elaboramos contratos de prestação de serviço. Então, esse contrato é um contrato... Digo aqui que é um dos contratos mais utilizados do mercado. Eu sempre falo os três: contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviços, contrato social, de sociedade ali, de empresa, porque toda a sociedade precisa de um contrato social para existir. Então, são os três contratos mais utilizados. Só que quando a gente fala em contrato de prestação de serviço, a gente tem eu falo porque nós, enquanto também assinantes desse contrato, contratantes de alguns serviços, e também enquanto advogados, temos a falar, é só um contrato de prestação de serviço, ele é simples, ele é tranquilo. Só que o que determina a complexidade de um contrato não é a natureza dele, não é o tipo do contrato, e sim a relação em si que a gente vai pactuar. Então, contratos de prestação de serviços podem ser simples, podem ter média complexidade e podem ser de alta complexidade. Aqui, comumente, dependendo do tipo de relação, nós temos contratos aqui no escritório de média e alta complexidade, ou contratos de prestação de serviços que vão fazer parte de uma rede de contratos com outros demais contratos. Então, na hora de você precificar, até você precisa entender qual que é a complexidade daquela relação, tá? Mas vamos lá, o tema de hoje são cláusulas estratégicas. Alguns pontos importantes que eu vejo em muitos contratos, falhas em muitos contratos e que realmente pode causar muitos problemas e que pouca gente fala sobre isso. Mas antes da gente falar, eu separei 3 cláusulas, toda a live eu tô separando 3 cláusulas para nós nos limitarmos aqui e não ficar uma live tão extensa. Mas antes disso, eu queria falar principalmente sobre o contrato. Na hora que a gente vai elaborar um contrato, na hora que um cliente senta na nossa frente para pedir um contrato de prestação de serviço, na verdade ele vai narrar o caso dele, a gente precisa entender o principal ponto, que eu acho que eu vejo muitos alunos ali, principalmente, tendo dúvidas sobre isso, que é qual que é a natureza daquilo que a gente vai pactuar e colocar no contrato. Bruno, é óbvio, é uma prestação de serviço, nem sempre, né? Então, muitas das vezes é uma relação civil, é uma relação comercial, é uma relação de emprego, né? Por mais que você faça um contrato de prestação de serviços, sabendo que aquela relação é de emprego, você vai ter que ter um olhar um pouco diferente para que esse risco diminua para o seu cliente. Porque às vezes tem todos os vínculos ali do artigo 3º da CLT, mas as partes elas estão de comum acordo de que elas precisam efetivamente e que elas querem contratar através de um contrato de prestação de serviço. Então, o seu olhar muda completamente, até o seu risco, né? O seu risco não, no caso do seu cliente, mas você apontar este risco para ele. Então, primeiro é saber a natureza desse contrato. Pô, a gente está falando de um contrato empresarial, de uma parceria entre empresas, ele vai reger de forma completamente diferente de um contrato que tem um CDC envolvido, um Código de Defesa do Consumidor. Conseguem visualizar? Quando a gente fala de relações empresariais e cíveis, a gente tem uma liberdade maior para pactuar cláusulas que vão trazer uma segurança jurídica melhor
para as duas partes ali, no caso, para o seu cliente. Quando a gente tem o Código de Defesa do Consumidor envolvido, a gente tem que se ater, obviamente, ao CDC. E isso nos limita um pouco, porque as partes não são necessariamente, não tem uma liberdade tão ampla, se assim pode se dizer, nada técnico, mas assim pode se dizer, do que quando a gente fala de uma relação empresarial, tá? Então, o primeiro escopo, a primeira visão que você precisa ter disso é que relação que a gente está pactuando. Tem envolvimento do Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de consumo ali. Quando eu falo relação de consumo, não pensem só entre pessoas físicas, tá? Uma empresa pode ser, enquanto consumidora final também de um produto, ter uma relação de consumo em si. Então a gente precisa entender esse primeiro ponto para que a gente consiga desenhar o contrato de forma correta, tá? Então o primeiro é analisar realmente a natureza do contrato, porque isso vai influenciar diretamente nas cláusulas e de como que a gente vai redigir esse documento. O segundo ponto, que na verdade são para todos os tipos de contratos, né? Tudo que eu falo aqui acaba que envolve para todos os tipos de contrato, é como que a gente vai analisar os riscos desse contrato. A análise de risco é o coração de qualquer contrato. Por mais que você fale, eu não faço análise de risco na hora de elaborar um contrato. Você faz. Mesmo que às vezes de uma forma intuitiva você faz. Porque o nosso trabalho enquanto advogado contratualista, enquanto advogado que faz contrato, ou seja, todos os advogados fazem contrato, é entender o que pode dar problema, qual que é o grau daquele problema que aquilo pode causar, quais que são os prejuízos e as consequências caso aquilo aconteça e como você vai conseguir o quê? Mitigar aqueles possíveis problemas. E é aqui no como você vai conseguir mitigar que entram as cláusulas contratuais. Então, mesmo que você fale, eu não faço uma análise de risco, que você já imagina às vezes num playbook, quem não sabe o que é playbook, é como se fosse uma tabelinha que a gente faz para explicar de uma forma mais clara para o cliente como que funciona, o que é aquela cláusula, qual que é a consequência daquela cláusula, qual que é o prejuízo que ele pode ter caso aquela cláusula, aquele problema aconteça. A gente faz isso de uma forma mais desenhada e visual para o cliente, principalmente em algumas relações mais complexas ou em algumas relações que tem muitos detalhes, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que a gente tem, que é uma transportadora. Então, nesses contratos de transporte que tem muitos detalhes, a gente faz um playbook justamente para que eles entendam todas as nuances. Fique mais fácil, é quase como um visual-olly, mas é uma tabela no Excel que você pode colocar de uma forma mais visual. Então, não necessariamente você precisa fazer isso para você estar fazendo uma análise de risco. O próprio contrato em si, ele é uma análise de risco, que a gente precisa o quê? Fazer o papel do advogado do diabo, ver o que pode dar problema naquele tipo de relação, não só, obviamente, com o que o cliente nos narrou, mas naquele tipo de relação, a gente precisa pesquisar em jurisprudência, a gente precisa desenvolver o imaginário para saber quais são os tipos de problemas. Às vezes o cliente, se você chega para ele numa reunião e perguntar qual problema já aconteceu com você, ele vai falar às vezes um ou dois, e tem diversos outros que ainda não aconteceram com ele e que você às vezes vai deixar de colocar porque você não analisou o mercado, analisou esse tipo de relação. Às vezes até em própria jurisprudência, em artigos específicos, analisando e fazendo. Eu já tenho até uma live que eu falo sobre desenvolvimento de imaginário lá no meu YouTube, que eu falo justamente isso, como que a gente pensa para conseguir tirar ideias de cláusulas, fazer o papel do advogado diabo ali naquele caso, para saber o que pode dar problema, né? Principalmente do método socrático, eu falo sempre fazendo perguntas ali para você mesmo, para saber quais os problemas em relação a isso. Mas, bom, quis trazer isso só para introduzir. Então, primeiro a gente precisa saber realmente a natureza daquele contrato que a gente está pactuando. Isso vai influenciar diretamente na lei. Obviamente, o Código Civil é a base, mas na lei que a gente vai se basear, se é o CDC, se tem algum problema ali com relação ao vínculo trabalhista e de emprego, para que a gente consiga também trazer isso de uma forma, ou estruturar um contrato de uma forma a dar mais segurança jurídica para as partes e para o nosso cliente. E agora eu queria falar sobre algumas cláusulas. É um tema muito amplo, eu falo que contrato de prestação de serviço, a gente poderia falar aqui horas e horas sobre isso. Lá no CNE tem uma aula especial da Gabriela Ibrahim sobre contrato de prestação de serviço para profissionais autônomos. E eu vou gravar agora em janeiro uma aula, um módulo, na verdade, porque lá no CNE sempre são alguns módulozinhos mais completos sobre prestação de serviço de uma forma geral, porque é um tema muito importante. E aí o que acontece? 3 cláusulas que eu quero falar para vocês aqui agora sobre prestação de serviço. A primeira você vai falar assim, Bruna, é muito óbvio, pero não mucho. Por quê? Porque por mais que seja óbvio,
por uma falta de análise da própria legislação. Quando eu falo legislação, é Código Civil, tá? Quando a gente fala em contrato de prestação de serviço, ele é um contrato típico, previsto no Código Civil. Então, a gente tem que abrir lá, eu acho que é a partir do artigo 600, 590 alguma coisa, não me recordo aqui agora, 590, 580 e poucos. Tem a parte do contrato de prestação de serviço, da prestação de serviço, na verdade, né? E lá tem questões específicas que a gente precisa analisar para que a gente elabore um contrato de prestação de serviço. Então, ele tem uma tipicidade ali no próprio Código Civil e uma previsão expressa em relação a isso. Então, primeiro, a gente precisaria, quando você vai elaborar um contrato que tem previsão legal expressa ali, analisar e estudar as cláusulas do Código Civil. Só que o que acontece? A primeira cláusula que eu quero falar com vocês é em relação ao escopo. O escopo. O que aquele contrato vai pactuar? O que as partes querem com aquele contrato? Qual que vai ser o objeto em si daquele contrato? E por que, apesar de ser óbvio, muitas vezes passa despercebido alguns pontos? Isso aqui vale para você, enquanto advogado, que faz contrato de prestação de serviço com seus clientes também. Lá no artigo 601 do Código Civil, que diz em relação à prestação de serviço, olha o que o artigo 601 traz. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entende-se que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. O que o artigo 601 do Código Civil traz? Que se você não detalhar o escopo e não excluir outras atividades, ou seja, isso aqui não está incluso, isso está incluso, isso não está incluso. Se tiver uma discussão posterior em relação àquilo, a lei diz o quê? Olha, se você não destrinchou, se você não detalhou sobre a prestação de serviço, o escopo deste contrato, presume-se que serão todos os trabalhos necessários para que você consiga que envolva essa entrega sua. Isso aqui vale muito pra gente enquanto advogado, na hora de elaborar um contrato. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. Se eu, na hora de colocar o meu contrato de prestação de serviço com o meu público final ali, com o empresário, se na hora ele nos contratou para fazer um contrato, por exemplo, de acordo de sócios, para eu entregar, ou então um contrato de, vamos lá, de contrato social, um contrato básico. Se eu coloco no escopo elaboração de um contrato social com efetiva validade, tal, e ali fica meio que subjetivo que eu não vou elaborar ou eu não vou realizar o registro disso, realizar a alteração do contrato social na junta comercial, porque uma coisa é eu elaborar um contrato social, uma coisa é eu elaborar um contrato social, fazer a alteração do contrato social, um outro ato separado, e um outro serviço é eu registrar isso na junta comercial para que aquele contrato social seja não só entregue, mas que tenha validade ali, que seja registrado de forma geral. Então, quando eu não especifico os detalhes, fica aquele disse não me disse. Não só para o cliente, eu achava que isso estava incluso. Quem aqui nunca passou por isso? Mas eu achava que isso estava incluso, porque faz sentido, né? Tá envolvido em toda a relação aqui. Então, se isso cair no judiciário, é claro que tudo depende do caso concreto, nós estamos no direito, mas a legislação traz aqui, o 601 do Código Civil traz que, não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entende-se que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as forças e suas condições para entregar aquele trabalho em si. Então, em qualquer contrato, mas principalmente no contrato de prestação de serviços, isso em qualquer tipo de contrato, seja entre empresas, seja entre PJ e pessoa física, seja uma relação de consumo, qualquer relação. Detalhar o máximo possível no escopo o que vai ser entregue, o que está incluso naquela prestação de serviço. E não só isso, o que não está incluso naquela prestação de serviço, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, que eu até coloquei aqui, cláusula com escopo bem definido, né? Limitando e afastando. Tem que ter muito cuidado com esse 601. E aí, dependendo, se for uma relação ainda empresarial e civil, eu ainda coloco um parágrafo nessa cláusula de escopo que afasta o 601 do Código Civil. Ou seja, não vai ter amplitude de escopo para entrega desse trabalho. Vai ser expressamente o que está previsto naquele contrato, com as suas devidas exclusões. Porque eu já vi dando muito problema isso. Isso em qualquer tipo de prestação de serviço. Até se você for contratar para fazer móveis planejados. Se você, né, a gente contrata, às vezes, muitas das vezes, contratos verbais que não escritos, mas principalmente nesses tipos de prestação. Qualquer tipo. Desenvolvimento de software, que a gente faz muito aqui no escritório. Desenvolvimento de software é um contrato muito
específico, né? Então precisa lá, eu sempre comento esse problema para vocês. Vou dar um exemplo. Contrato de desenvolvimento de software. Uma empresa contratou outra empresa para desenvolver um software. E você especifica lá a linguagem de programação, quais vão ser as funcionalidades desse software, coloca todos os detalhes bonitinhos lá. Só que aí teve um problema uma vez que um cliente chegou aqui, já com o contrato feito, não pela gente, por ele mesmo, não foi nem por um escritório de advocacia, de que no contrato não tinha específico que a entrega daquele software seria feito pelo web. O que significa isso? Quando você contrata um desenvolvedor para fazer um software, você quer um software para quê? Para fazer um aplicativo, para fazer um site, para fazer né? Vai depender do local ali. Então, o cliente entendeu, porque não estava escrito no contrato que seria um software para funcionalidades e um projeto web, que seria internet, sem ser aplicativo, o cliente entendeu que seria os dois, que seria a mesma coisa. Já que desenvolveu um, o outro tá incluso ali. E veio com o problema chegou aqui com a gente, num contrato que tava o quê? Genérico, não tinha descrição direito daquele escopo. E qual que é o problema disso? Para quem entende um pouco de tecnologia aqui, são linguagens de programação diferentes, são jobs, são trabalhos diferentes. Para fazer um aplicativo e para fazer um site, por mais que seja o mesmo produto e projeto. Então, olha o problema que pode dar. Principalmente, às vezes, para quem contrata, que às vezes é um pouco mais leigo em relação a isso. E eu não tô nem falando de má fé aqui, tá? Por cobrar e exigir algo que, por óbvio, parece óbvio para alguns, não seria compatível com o escopo daquele contrato. Então, a primeira cláusula que é óbvia ou deveria ser óbvia, mas nem tanto, é que em relação ao escopo. Delimite muito bem o escopo, coloque as exclusões do escopo, principalmente se forem atividades que demoram mais tempo, né? Uma atividade, uma prestação de serviço contínua, ou então um projeto que vai demorar 6 meses, 1 ano, nunca é, às vezes, uma entrega rápida daquilo. Coloque o detalhe, o que é exclusão, e principalmente pode colocar um parágrafo excluindo a previsão de 601. Não excluindo, né? Mas falando que não se enquadra o 601, a amplificação do escopo daquele contrato. Beleza? Essa é a primeira cláusula. A segunda cláusula que eu quero falar com vocês é em relação à interpretação dos contratos. Essa vale para qualquer um. Mas todas essas, né? Valendo para qualquer um. Mas essa principalmente, interpretação dos contratos, principalmente em contratos de prestação de serviços em relações cíveis e empresariais de forma geral, eu sempre recomendo que coloque. A gente teve a Lei da Liberdade Econômica, que alterou alguns artigos do Código Civil, mas principalmente o 113 do Código Civil traz sobre a interpretação dos negócios jurídicos. E lá no 113 do Código Civil, quem é meu aluno já ouviu, eu falo bastante dessa cláusula, existe um inciso, não sei se é o 4, enfim, que fala justamente como os negócios jurídicos vão ser interpretados caso as partes não pactuem a forma de interpretação desses negócios jurídicos. E um inciso lá fala que o negócio jurídico, o contrato em si, vai ser interpretado de forma mais benéfica a parte que não redigiu o documento. E aí eu te pergunto, Bruna, como é que a gente vai saber, caso, vamos supor, o contrato não tenha nenhuma previsão de interpretação, de como vai ser feita a interpretação? Caso tenha um problema, caia no judiciário. O juiz vai analisar e vai falar assim, quem redigiu esse contrato foi fulano, então a gente pode interpretar aquela cláusula em específica, não um contrato inteiro em si, pode ser também, a gente vai interpretar de forma mais benéfica a parte que não redigiu. E é meio óbvio a gente saber a parte que não redigiu. Qualquer contrato que a gente vai pegar para analisar, concordam comigo? A gente sabe nitidamente quem que foi que redigiu aquele contrato só de ler. Se foi a empresa, se foi a outra parte, se foi qual empresa foi. Isso é perceptível pela estrutura que aquele contrato é feito. E tratando de relações cíveis e empresariais, não tem essa de hipossuficiência não, tá, pessoal? Igual em relações de consumo, enfim, contratos de adesão, que é outra coisa. Então, lá nesse dispositivo que fala em relação à interpretação dos contratos, o 113 do Código Civil, traz que será interpretado da forma mais benéfica a quem não redigiu o contrato. Só que a Lei da Liberdade Econômica trouxe uma alteração lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo que traz um benefício para nós enquanto partes e nós enquanto advogados contratualistas que temos a liberdade a nosso favor para que a gente pactue previsões que vão trazer segurança jurídica para o cliente. Lá nesse parágrafo 2º diz que as partes podem, inclusive, afastar qualquer dispositivo do 113, trazendo mecanismos de interpretação.
Então aqui eu vou ler mais ou menos como que ficaria, por exemplo, uma cláusula dessa, e eu já trago um exemplo prático. As partes, com base no parágrafo 2º do 113 do Código Civil, livremente e de comum acordo, pactuam que o contrato será interpretado conforme o sentido expresso do que está previsto nas cláusulas X, PTO ou no contrato inteiro, tá? Não se aplicando o previsto no 113, inciso 4 do Código Civil. Ou seja, eu estou afastando aquela forma que o Código Civil traz de interpretação, que é interpretar da forma mais benéfica a quem não redigiu o contrato. E com base no próprio Código Civil, eu consigo afastar esse mecanismo de interpretação. Então, eu coloco isso em a maioria dos contratos cíveis e empresariais e principalmente em contratos de prestação de serviço. Uma cláusula simples, afastando a aplicação do 113, tá foda, 113, inciso 4 do Código Civil. E não só isso, eu afasto isso, ou seja, não, olha, peraí, se isso aqui tiver um problema lá na frente, esse contrato não vai ser interpretado de forma mais favorável a quem não redigiu. Beleza, eu afastei esse dispositivo do Código Civil, interpretação dos negócios jurídicos. Mas não só isso, eu dou base interpretativa ao meu contrato. Falo, pô, se eu tô afastando isso, como é que meu contrato vai ser interpretado? Isso vale para qualquer contrato. Então, a gente traz mecanismos de interpretação. Isso vai variar conforme a relação, mas basicamente a gente traz esses mecanismos de interpretação com base no quê? Com base se você for em relações cíveis e empresariais. Óbvio, os considerandos, aquele resuminho para dar aquela base, aquele contexto daquele contrato, termos definidos, explicando o que são aquelas palavras para o contexto daquele contrato. Isso já ajuda muito na base interpretativa. Colocar essa cláusula de afastamento do 113. Gente, que dificuldade que eu tô de falar 113 hoje. Afastamento do 113. E trago outras previsões reforçando o quê? A liberdade contratual das partes. Principalmente com base na Lei da Liberdade Econômica. Então, eu enfatizo muito neste contrato que as partes são livres, que elas são de comum acordo, que elas estão usando da liberdade contratual delas, que elas estão, às vezes, assistidas e amparadas por advogados. Em contratos empresariais, isso aí é praxe, eu sempre coloco. Para que chegue lá na frente, se cair no judiciário, se cair numa mediação, se cair numa arbitragem, não tem essa de, eu não sabia, essa palavra não significa isso, tem que ser interpretado em favor da minha pessoa ou da minha empresa porque não fui eu que redigi o contrato. Aí não tem lá na frente. As partes sentaram e assinaram aquele documento. Conseguiram captar? Então, recapitulando aqui, o primeiro é em relação ao escopo, sempre com atenção em prestação de serviços no 601 do Código Civil. Segundo, interpretação dos negócios jurídicos, dá amparo para interpretar aquilo ali, seja considerando os termos definidos, cláusulas reforçando a liberdade contratual das partes e principalmente o afastamento de alguns incisos do 113 do Código Civil, com base, da interpretação favorável a quem não redigiu, beleza? E tem uma outra cláusula, e eu tô falando que eu sempre tô trazendo 3 cláusulas específicas aqui para que a gente não prolongue muito nessa live, já são meio de 40. A terceira é uma cláusula que chama cláusula, enfim, o nome da cláusula, a nomenclatura da cláusula pouco importa, né? Eu a chamo de cláusula de indenização por oportunidade perdida. Quem trabalha muito aqui, imagino que todo advogado trabalha com contratos de forma geral, uns de uma forma mais específica, outros não. A gente sabe que em alguns casos, principalmente quando você lida com projetos que vão nessa prestação de serviço, que ela é uma atividade mais contínua, ou projetos importantes que normalmente dependem da conclusão desse negócio para que se inicie outro negócio. E por isso que é maravilhoso contratos. E por isso que é maravilhoso essa parte empresarial de forma geral. Quando a gente fala em empresas e contratos de forma geral, esses contratos eles podem estar às vezes isolados, mas eles têm uma interdependência de certa forma. Tem uma conexão. Uma empresa ela precisa que algo funcione, que vai estar previsto e regido num contrato para que outras coisas aconteçam, formando praticamente ali uma rede contratual. Então, quando a gente tem alguns casos desses muito específicos, então, por exemplo, aqui, contratou um desenvolvedor de software para desenvolver um software específico, porque esse software específico ele precisa estar pronto em X data, porque a partir daquela data é que ele começa que entra em vigor um outro contrato que ele tem com uma outra empresa que ele prestará serviço utilizando aquele software. Você consegue visualizar?
uma conclusão de um contrato depende para que outro contrato que já está pactuado, previamente pactuado, comece a valer e entre em execução. Caso isso não aconteça, caso a entrega desse software não aconteça, essa empresa vai ter, obviamente, um prejuízo. Ou vai perder uma oportunidade de negócio, ou vai ter efetivamente um prejuízo, porque às vezes já assinou um contrato, mesmo que seja para uma entrega futura. Então, em empresas, isso é muito comum. E quando eu falo empresas, não pensem que são empresas grandes, qualquer empresa. A maioria dos contratos em si, empresariais, eles tendem a isso, né? A formar uma cadeia para que se desenvolva. Então, essa cláusula de indenização por oportunidade perdida é justamente para isso. Impede que uma das partes obtenha vantagem, ou impede, né, que a parte obtenha uma vantagem ou evite um prejuízo especificamente. E aí, se vocês forem estudar, analisar a jurisprudência, enfim, vocês vão encontrar com a teoria da perda de uma chance. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Já tem entendimento do STJ em relação a isso. Vem ali do direito francês, mas a gente já tem alguns entendimentos no STJ em relação a isso. Teoria da perda de uma chance. Que seria basicamente um amparo dessa cláusula. Só que o que acontece? Se você não prevê isso, você tem que entrar na justiça, provar uma indenização em relação a isso. Vamos supor que neste caso do software, a empresa contratou um desenvolvedor, uma empresa que desenvolve software. Esse software, sei lá, por R$500 mil, dando um exemplo. E essa empresa já tem um contrato firmado com a outra empresa que ela vai utilizar esse software aqui para prestar um serviço. Depende desse software para prestar esse serviço para outra empresa, com objeto futuro. E essa outra empresa, eles fecharam um contrato ali, que essa outra prestação de serviço que essa empresa vai ter, será ali, sei lá, de R$2 milhões, dando um exemplo. Aí vamos supor que essa empresa aqui atrase com o desenvolvimento desse software, enrole, tal, que causa uma rescisão, um conflito ali, uma rescisão da outra empresa, justamente porque falou, pô, não vai ter entrega, você não vai me prestar o serviço, vou romper com você essa relação contratual. Essa empresa que contratou isso aqui e teve esse prejuízo, se nesse contrato não tiver uma cláusula expressa, vai colocar uma cláusula às vezes básica de atraso, indenização por atraso de entrega, podendo ali esse contrato ser resolvido antecipadamente. Mas se você não coloca uma cláusula específica que linke isso, vai ser muito mais difícil depois você comprovar esse prejuízo futuramente. Se você coloca uma cláusula específica neste caso concreto, que é uma indenização por oportunidade perdida, você já vincula isso a outra parte que está ciente na hora de assinar o contrato. Conseguiram entender? Isso dá uma sensação de que é só para casos mais complexos, mas não é. Na realidade das empresas, é muito comum essa ligação, interligação de contratos, mesmo que indiretamente. E você tem um amparo do STJ falando sobre a teoria da perda de uma chance. Basicamente, o STJ entende que essa perda de uma chance, ela tem que ser concreta. Não pode ser... tem que considerar uma cadeia de prejuízos de forma completa. Não pode ser uma hipótese de uma perda de uma chance. Uma hipótese de que ele fecharia um contrato caso aquele sistema estivesse pronto. E neste exemplo que eu dei para vocês, é mais do que uma hipótese, porque ele já tinha um contrato assinado para entrega futura de um serviço. Conseguem visualizar? Então, essa cláusula de indenização de perda de oportunidade, ou então, basicamente, você conseguir vincular de forma geral como que é a cadeia de serviço do seu cliente, para quê? E aí, isso envolve tudo, né, gente? Até na hora de você sentar na reunião com o cliente, você entender por que ele quer contratar, para que ele quer contratar, futuramente o que ele vai fazer com aquilo. Faz com que você, ali, desenvolva o imaginário para trazer uma segurança jurídica para aquele caso. E às vezes você foi contratado para fazer só aquele contrato, tá, pessoal? Às vezes você nem foi contratado para fazer aquele outro contrato que eu tô te falando. E você analisar todo o cenário faz com que você traga mais segurança jurídica para isso. Por isso que eu falo que não pode cobrar barato para fazer contrato. Porque sempre a maioria dos contratos envolve a análise de forma geral, às vezes a análise de outra documentação. Se eu fosse fechar um contrato com esse cliente, eu já pediria essa documentação, já envolveria, já teria envolvido ali na minha proposta de honorários a análise dessa documentação. Eu não consigo fazer um contrato seguro para o meu cliente, eu não consigo sem entender o cenário de forma geral. Mesmo que não tenha sido eu que fiz o contrato, mesmo que tenha outras partes envolvidas, eu preciso entender em que local
daquele todo este contrato está inserido. Se você atende empresas, todo advogado, às vezes, por mais que às vezes você tenha atenda pessoa física de forma geral, todo advogado vai uma hora elaborar contrato para uma empresa, seja pela parte contratada, seja pela parte contratante, seja às vezes num contrato de parceria, né, de uma cooperação que às vezes tem ali uma prestação de serviço inclusa nisso, dependendo do tipo da relação. Então, todo advogado vai estar nesse cenário. E eu sempre falo que, já tô até empurrando para cá, para precificação aqui, mas quando você entende o seu trabalho, a importância do seu trabalho e o contexto inteiro do seu trabalho, você consegue precificar melhor, você consegue, inclusive, bater o martelo de falar, eu não fecho esse contrato, tô dando um valor hipotético aqui, por 15 mil reais, porque eu sei o serviço que vai dar, o trabalho que vai dar em fazer isso. Então, eu vou ter que analisar isso. E aí, a gente precisa o quê? Olha aqui a dica do escopo, que eu dei a primeira dica do contrato de prestação de serviço. Isso vale pra gente, enquanto advogado. No nosso contrato, colocar o escopo. Porque, às vezes, o cliente vai achar que estava incluso na sua proposta, você o quê? Analisar o contrato do outro coleguinha, que não tem problema nenhum. Mas você, às vezes, por inexperiência ou por nem pensar nisso, falar, fui contratado para fazer esse contrato, vou sentar minha bunda na cadeira e vou fazer esse contrato. E aí você não pensa na possibilidade, não analisa o macro, e aí não coloca na proposta. Inclusive, não coloca nem que não está incluso, quanto não oferece para o cliente essa possibilidade. Olha, para eu elaborar esse contrato com segurança, eu preciso entender isso, isso, isso. Eu preciso analisar esse documento. A minha proposta de honorários está inclusa isso. Análise das contingências, análise desse outro contrato que você me informou anteriormente. Eu limito a quantidade de contrato, porque a gente sabe como é que é cliente. Aí o cliente fala que tem um contrato, do nada aparece lá 50 contratos. Então você limita esse escopo. E o contrato de prestação de serviço em si, ou qualquer outro contrato que você for elaborar, ele é a cerejinha do bolo que você vai entregar para ele. Então toda essa construção do escopo do que vai ser entregue precisa constar no seu contrato, inclusive o que não está incluso. Olha, às vezes eu sei muito, né? Clientes falam assim, Bruna, o cliente falou que não quer a due diligence, não quer uma análise, não quer isso, quer que você só faça esse contrato. Se for um caso tipo esse que eu acabei de dar o exemplo pra vocês, eu não pego. Eu não tenho como fazer um contrato sem analisar o outro. Eu não tenho como fazer. Que tem envolvimento ali direto. Mas o cliente achou muito caro, não vai fechar o contrato. Ou então, se for casos, por exemplo, aqui, em algumas operações que a gente faz societárias, por exemplo, o que acontece? Tem uma compra e venda de empresa, enfim, tem a parte da due diligence. Essa due diligence, às vezes, não é a gente que faz, se o cliente não quiser, a gente oferece esse serviço. Às vezes ele tem uma empresa especializada que quer fazer isso, análise jurídica, contábil, financeira, vai fazer tudo junto, em alguma empresa específica disso. A gente tira isso do escopo e a gente vai, obviamente, analisar e amarrar o nosso contrato e essa operação ao resultado dessa due diligence. Então, a gente precisa do resultado dessa outra empresa para que a gente consiga elaborar esse contrato e fazer essa operação. Consegue visualizar? Mas aí a gente exclui isso do escopo. Eu achei que estava incluso. É isso que você tem que fugir, tanto do seu trabalho quanto do seu cliente, né? Você elaborando um contrato de prestação de serviço para ele. Compreendido? Então, esses 3 pontos... Eu acabo falando bastante sobre tudo que eu falo, que acaba dando e podendo ser usado para vários tipos de contratos. Mas esse eu trouxe especificamente em contratos de prestação de serviço, que é o que eu vejo aqui no dia a dia. Em relação ao escopo, contrato de prestação de serviço tem previsão expressa no Código Civil. Artigo 601, deem uma atenção quando vocês forem elaborar um contrato. Leiam, nossa profissão de advogado é estudar o tempo inteiro, é olhar o tempo inteiro. Então, são detalhes, essa não é uma das cláusulas, que o conhecimento técnico com a análise macro daquela relação faz com que a gente entregue um bom serviço. Conseguem visualizar? Então, a gente utiliza, obviamente, modelos para nos dar uma base para que a gente desenvolva o nosso imaginário com ideias de cenários diferentes, mas a gente não pode se limitar a eles, tá, pessoal? Porque às vezes você vai pegar um modelo que tem um contexto completamente diferente daquele. Que legal, você estudou, você viu aquele contexto, você entendeu aquela dinâmica, mas você precisa desenvolver o seu imaginário para que você faça para o contexto do seu cliente. E é isso que eu falo que nenhuma IA vai substituir. Conseguem visualizar? É dar o contexto. E para você dar o contexto, você precisa ter isso aqui, ó.
Porque senão, você pode até pedir pro chat GPT fazer um contrato pra você. Se você não der o contexto certo, Bruna, mas aí eu peço pra ele me ajudar no contexto. Mas como se o contexto tá ali, você entender o negócio do seu cliente, se você não consegue fazer a pergunta certa, ele vai te dar o contexto errado, ou o contexto incompleto. E nem o chat GPT vai ser mágico. Não vai ter mágica que vai realizar isso. Então isso, a nossa cabeça e pensar de forma estratégica é o que faz de nós, advogados, indispensáveis para qualquer cliente. E isso, na parte contratual, é principalmente, né? Porque toda empresa, todo cliente, todo mundo precisa fazer contrato, inclusive a gente, enquanto advogados. Combinado? Só para lembrar vocês que quarta-feira, dia 27 de novembro, às 19h45, teremos a Black Friday CNE, a primeira vez na história que eu faço Black Friday, e ainda com acesso vitalício para a minha comunidade de contratos da nova economia, e ainda o treinamento prospecção inteligente. Vai ser assim, um combo que não vai ter como você não entrar. E possivelmente não farei mais com acesso vitalício. Então será a chance, inclusive, que eu sempre falo, teremos possivelmente, aí eu achei que ia sair nesse final desse ano, mas possivelmente no ano que vem, deve sair a reforma do Código Civil. Então a gente vai ter que ali já começar as atualizações, que o curso está sempre atualizado. Então se você entrar com esse acesso vitalício, você ainda garante aí não precisar comprar outro curso de contrato. Então, amanhã teremos outra live, eu vou escolher um tema legal para falar com vocês sobre cláusulas em contratos, em casos concretos, para que a gente continue esse aquecimento da Black Friday CNE. Combinado, pessoal? Bom almoço para vocês, bom trabalho e até amanhã.